Olá, boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. Justiça ouve suspeito de matar ex-companheira e filho dela a tiros. Vereador é indiciado pela polícia suspeito de assassinar prefeito de NAC depois de discussão. Família de pedreiro que morreu atropelado em BH quer ser indenizada pelo motorista que teria bebido e não prestou socorro. Homem morre carbonizado em incêndio dentro da própria casa. Vacinação contra meningite para crianças de até 1 ano de idade está abaixo da meta aqui em Minas Gerais. Há 3 meses do Enem, estudantes começaram a fazer a revisão dos conteúdos para não esquecer nada durante as provas. E no futebol, tem a preparação de Atlético e Cruzeiro para o clássico deste domingo. E não se esqueça que estamos transmitindo nosso jornal ao vivo pelo Facebook, na página da TV Band Minas. A Polícia Civil encerrou as investigações de um assassinato que aconteceu em maio, em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. Um triângulo amoroso teria sido a causa da morte de Aline Pereira da Silva. O crime aconteceu no dia 6 de maio deste ano, no bairro Carreira Comprida, em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. O corpo foi encontrado pela polícia 3 dias depois. De acordo com as investigações da Polícia Civil, o corpo foi encontrado neste local ermo e jogado nesta ribanceira. Aline Pereira da Silva tinha 27 anos e ainda segundo as investigações, estava com marcas de agressões pelo corpo, o que indica violência, e ainda com a boca amordaçada. A vítima deixa 5 filhos entre 2 e 8 anos de idade. A reconstituição do crime foi feita no início desta semana. De acordo com a delegada responsável pelo caso, a vítima era amante do próprio suspeito que, junto com a esposa traída e o irmão dela, cometeram o assassinato. Foi um trabalho exaustivo. Na última terça-feira nós realizamos uma diligência de reconstituição, reprodução simulada, justamente no intuito de colher aí provas mais robustas e ter uma prova mais contundente aí para que de fato eles sejam responsabilizados ao final. Os suspeitos que não foram apresentados pela Polícia Civil vão responder por homicídio triplamente qualificado. A pena pode chegar a 30 anos de prisão. Paulo Henrique da Rocha, suspeito de matar a tiros a ex-companheira e o filho dela na última segunda-feira no bairro Ipiranga, região nordeste de Belo Horizonte, foi ouvido hoje pela Justiça. Ele foi preso nesta quarta-feira aqui na capital com uma arma que pode ter sido usada no crime. Imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades da academia, onde estavam Tereza Cristina Pérez e Gabriel Pérez, flagraram o momento em que um homem dispara contra as vítimas. Na audiência de custódia, a Justiça decidiu que Paulo Henrique não vai responder pelo crime de porte ilegal de arma, porque o modelo apreendido com o suspeito passou a ter o porte permitido a qualquer pessoa depois do decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Paulo Henrique da Rocha teve a prisão decretada por feminicídio e homicídio e deve continuar preso até o julgamento. O vereador Marcos Alves de Lima, do PSDC, da cidade de NAC, no Vale do Rio Doce, foi indiciado pela Polícia Civil por homicídio qualificado por impossibilidade de defesa da vítima, motivo fútil e ainda premeditação no inquérito que apura a morte do prefeito Hélio Pinto de Carvalho, do PSDB. O chefe do executivo foi assassinado com 6 tiros no dia 13 de julho. De acordo com a polícia, as investigações provam que o vereador não agiu em legítima defesa, como disse no depoimento. A motivação do crime seria uma disputa por divisas de um terreno de Marcos Alves. O Ministério Público de Minas Gerais já havia denunciado o vereador nessa quinta-feira. E a família de um pedreiro que morreu atropelado há 8 meses aqui em Belo Horizonte entrou na justiça pedindo uma indenização ao motorista responsável pelo atropelamento. O homem foi indiciado por homicídio culposo quando não há intenção de matar, mas segundo a própria polícia, além de não ter prestado socorro, ele ingeriu bebida alcoólica pouco antes do crime. Cláudio era pai de 6 filhos com dona Sebastiana, que agora tem que cuidar da casa com a ajuda do atual companheiro, já que o filho, que já tem a maioridade, está desempregado.
A família vive com cerca de um salário mínimo. R$ 500 são só para pagar o aluguel. Eu era separada dele, né? Mais ou menos ele ajudava, sabe? Porque os filhos dele, tinha vezes ia para lá, ficava, ele também dava atenção aqui em casa, sabe? Aí agora ficou tudo nas minhas costas. Tá passando necessidade, tá passando sim, por causa que eu tenho que correr atrás, né? Porque se eu não correr atrás, aí meus filhos vai tudo para a rua, porque né, com aluguel ninguém espera. O pedreiro Cláudio Pereira dos Santos, de 40 anos, foi atropelado neste ponto da BR-040, na região metropolitana de Belo Horizonte, às 2h da manhã daquele sábado. O que se sabe é que o carro seguia nesta direção, sentido Rio de Janeiro. O suspeito e condutor do veículo, Gustavo Delgado Renó, disse em depoimento à polícia que não viu a vítima, que achou ter atropelado um animal e que, por isso, não parou para prestar socorro. Após a análise do veículo, depois a perícia compareceu na oficina onde ele estava armazenado para o conserto, percebemos que havia uma mancha azul típica da calça jeans da vítima, o que contraria a própria versão do conduzido de que teria atropelado, por exemplo, um cavalo, né? Já que essa cor seria característica de uma calça jeans ou não característica da presença de um animal, o que revela, então, que após o atropelamento, de forma dolosa, ele omitiu socorro. A polícia chegou ao suspeito dias após o acidente por causa das peças do veículo que ficaram espalhadas pelo asfalto. Foi feito um levantamento e foi constatado que elas pertenciam a um carro importado. E após pesquisas nos sistemas informatizados, nós chegamos até a um provável suspeito. Analisando, então, as imagens de monitoramento do condomínio residencial onde esse suspeito residia, nós conseguimos identificar que ele chegou momentos após o crime com o veículo danificado nesse local. Durante o depoimento, Gustavo admitiu que esteve em uma casa noturna na região centro-sul de BH, minutos antes do acidente, mas negou ter ingerido bebida alcoólica. Só que as imagens do circuito interno do local mostram ele no canto baixo direito da tela pedindo uma garrafa de vodka e depois consumindo a bebida. A investigação demonstrou que a comanda registrada em seu nome registrou esse consumo e que as imagens do circuito de monitoramento também demonstraram ele ingerindo bebida alcoólica. Segundo o delegado, o suspeito foi indiciado pela prática de homicídio culposo de trânsito quando não há intenção de matar. Mas como está provado que ele assumiu a direção do veículo após fazer uso de bebida alcoólica, a pergunta que fiz é se isso não é suficiente para o indiciamento por homicídio doloso, quando se assume o risco de matar. Nós não conseguimos demonstrar alteração da capacidade psicomotora, porque no dia ele não foi submetido a nenhum exame clínico, o bafômetro, né, o etilômetro, o exame de sangue, e também não havia nenhuma testemunha no local que apontava pela sua embriaguez, já que ele fugiu do local do acidente. E aí a omissão de socorro, essa sim, dolosa, né, intencional. O advogado da família da vítima disse que tentou um acordo de indenização para os filhos, mas a defesa do suspeito não quis negociar. Entramos já na justiça requerendo pensão alimentícia para os filhos menores e requeremos também uma indenização por dano moral por 250 mil, me parece, para cada filho, o que soma um total de 1.500.000, que é o mínimo que ele pode fazer. Meu pai sempre me ajudou, todo dia que eu ia lá na casa dele, me chamava para dormir lá. Muita saudade dele? Uhum. A defesa de Gustavo Renó diz que ele colaborou com as investigações e prestou amplos esclarecimentos à Polícia Civil e que havia uma passarela no local onde aconteceu o acidente. Por isso, confia numa solução equilibrada e racional por parte das autoridades envolvidas. Morreu hoje em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, um homem de 59 anos que estava dentro de casa quando o imóvel pegou fogo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou nas primeiras horas da manhã. Na residência estavam 3 pessoas. 2 conseguiram sair do local a tempo e não ficaram feridas. Depois do combate às chamas, os bombeiros encontraram o corpo do homem carbonizado. A Polícia Civil investiga as causas do incêndio. A cobertura vacinal da meningite em crianças com 1 ano de idade em Minas Gerais está abaixo da meta. A doença, que é considerada grave, é contagiosa. A melhor forma de prevenção é a vacina. Em Santa Luzia, na Grande BH, a Secretaria de Saúde investiga a morte de uma criança de 8 anos vítima da doença.
De um dia para o outro. Esse foi o curto tempo entre a internação e a morte de Samuel Rodrigues, que tinha apenas 8 anos e uma vida inteira pela frente. O menino foi vítima da meningite. Uma morte muito precoce, um menino muito alegre. E eu ainda não pude nem despedir dele, porque eu estava no outro hospital. Samuel foi levado para o Hospital Municipal de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde morava. Com a rápida piora do quadro de saúde, horas depois foi transferido para o Hospital Metropolitano Odilon Berens, na capital. Para a mãe do garoto, faltou assistência imediata e adequada da rede pública. Demorou, porque eles não fizeram exame nem nada, foram descobrir a doença no Odilon. Tem encaminhado ele com uma pneumonia grave. E esperar o tempo que esperou, já que aqui não tinha recurso, poderia já ter encaminhado logo de cara. Os parentes que tiveram contato próximo foram medicados para evitar o contágio pela doença. A medida é necessária mesmo para quem foi vacinado. Neste ano já foram registrados 150 casos de meningite em Minas Gerais e 19 pessoas faleceram. Os registros correspondem a todos os tipos da doença. A cobertura vacinal das crianças com 1 ano de idade está em 89,33%. Mas a meta é atingir pelo menos 95%. A meningite é uma doença que muitas vezes é infecciosa e causada tanto por vírus quanto por bactérias. As virais costumam ser um pouco mais brandas, causam menos inflamações no cérebro. Ao contrário, as bacterianas costumam ser mais severas. Existe uma vacinação já presente no calendário nacional, disponível pelo SUS, incluindo pessoas adultas de maior risco. E, eventualmente, até pessoas idosas. E a vacinação é absolutamente segura e protetora. Em relação às reclamações sobre o atendimento feitas pela mãe do Samuel, a Secretaria de Saúde de Santa Luzia informou apenas que todos os cuidados necessários foram providenciados na chegada da criança ao Hospital Municipal. Depois do intervalo, tem o futebol. O Atlético e Cruzeiro se preparam para o clássico no Independência, neste domingo. Uma telespectadora aqui do Jornal Band Minas enviou fotos e vídeos denunciando a ação de flanelinhas na região centro-sul da capital. Ela teve o carro arranhado perto do local onde trabalha. Confira. A mulher, que não quer ser identificada, mostra os arranhões no capô, porta-malas e na lateral. Eu parei meu veículo numa rua próxima ao meu serviço, né? Porque na porta do meu serviço mesmo não tinha vaga. Na hora de ir embora, de pegar o veículo para ir para minha residência, eu vi que estava arranhado, não só na porta, mas sim no capô, teto e porta-malas. Ela solicitou ao porteiro de um prédio que fica na rua onde estacionou o veículo as imagens da câmera de segurança. Nunca ninguém foi à frente para poder fazer um boletim de ocorrência ou tentar inibir essas situações. Difícil, né? Porque não tem fiscalização. Eles ainda ficam na rua te inibindo, te encarando ou arriscando o patrimônio da gente, não tem como. A prefeitura informou por meio de nota que cadastra lavadores de carros e que eles são prestadores de serviços, mas de forma autônoma. E que assim pode combinar o preço do serviço de limpeza do veículo com o motorista. Mas o uso da vaga pelo motorista não pode ser condicionado à execução desse serviço. Os lavadores cadastrados utilizam coletes verdes e têm esta carteirinha de identificação e uma licença que precisa ser renovada periodicamente. De acordo com a legislação, a ação dos flanelinhas por si só não configura crime algum. Entretanto, é possível o enquadramento dos flanelinhas clandestinos em algum delito, como cobrar valor fixo ou adiantado do motorista que parar o carro na rua. Independentemente se credenciado ou não, se um flanelinha, se é uma pessoa que está de maneira regular ali naquele local, ele não pode exigir o valor. Em exigindo essa vítima da extorsão ou do crime ou contravenção que configurar no momento, pode acionar a polícia militar para que a gente tome as medidas cabíveis àquela situação. Nossa personagem, que não quis ser identificada, procurou a Polícia Civil e entregou as imagens da câmera de segurança. Nas ruas, 100% das pessoas que entrevistamos reprovam a ação de flanelinhas clandestinos. Eu acho isso um abuso. O flanelinha faltou bater na gente lá, pressionando, dando
preço, que era R$20. Foi um absurdo. Eu acho que é ilegal, né? Tipo assim, a rua é de todo mundo, aí para e se você não paga, estraga o seu carro. Tipo assim, você tem que proteger deles mesmo. Acho que é uma situação muito ruim, porque você já paga tanto imposto, ainda chega esse povo querendo te extorquir. Além da questão da extorsão, quem exerce atividade sem licença na rua também pode ser multado em quase R$2.000. E se você também foi vítima de uma situação assim ou quer fazer alguma outra denúncia, mande para o Bandzap 99772-7663. 99772-7663. O código de área é o 31. Começa na próxima segunda-feira o recadastramento anual dos expositores da feira da Avenida Afonso Pena, a tradicional feira hippie de Belo Horizonte. O processo deve ser feito no prédio do Shopping Popular Caetés, que fica na Rua dos Caetés, número 466, entre 9 horas da manhã e 5 horas da tarde. É preciso apresentar a credencial atual, documento de identidade com foto e comprovante de pagamento em dia. Neste ano, quase 1.900 expositores vão receber nova credencial para atuarem na feira. E domingo é dia de clássico na Independência. Atlético e Cruzeiro se encontram no Campeonato Brasileiro e os times vivem momentos muito diferentes. A Raposa vem da eliminação na Libertadores e está próxima da zona de rebaixamento no Brasileiro, enquanto o Atlético se classificou na Sul-Americana e segue no alto da tabela do Brasileirão. No retrospecto do ano, entre as duas equipes, o time azul leva vantagem. O Cruzeiro conquistou o Campeonato Mineiro sobre o maior rival e ainda eliminou o Galo da Copa do Brasil. Situações de um passado recente que podem animar os jogadores em campo. A sequência de jogos deve ser um problema para o Cruzeiro. A Raposa enfrenta no meio da semana o Internacional pelas semifinais da Copa do Brasil. Por isso, Mano Menezes deve poupar alguns titulares para o confronto deste domingo. A gente tem um jogo super importante na quarta-feira, e isso daí é uma função e uma responsabilidade muito grande que o nosso treinador tem, né? De ver quem está melhor, né? O atleta também passar isso para o treinador. O clássico é um jogo difícil, fora de casa, onde a gente precisa vencer, a gente precisa de um resultado bom pela situação dentro da competição. E logo na sequência já é um jogo difícil, decisivo, né? Onde você joga em casa com uma grande equipe, então é difícil analisar o que o treinador vai colocar em prática, né? Ainda temos 2 dias aí para preparar a melhor equipe para estar pronta para essa dificuldade que vai ser o clássico. O time azul ainda briga para se distanciar da zona de rebaixamento, enquanto o rival segue em quarto na tabela, segurando uma vaga na Libertadores do ano que vem. É a sequência, a confiança, é quando o sistema começa a funcionar, né? A equipe vem evoluindo, vem criando um corpo, né? Tá ficando já no automático, às vezes a gente vê um cobrar o outro, a forma que eu estou cobrando ali de fora. Isso é o tempo de trabalho, né? A gente começa a ficar um pouquinho mais tempo na casa ali, eles começam a adaptar. O Atlético chega embalado depois de se classificar na Sul-Americana, em cima do Botafogo. O time alvinegro vai contar com o retorno do meia Casares, recuperado de uma conjuntivite. O Casares sempre foi um cara que fisicamente nunca nos deu muito problema, sabe? Ele tem um rigor físico muito bom, né? Ficou fazendo atividade lá dentro, sabe? Separado, isolado, voltou a treinar normalmente. E eu conto com ele para o jogo, sim, ele joga no domingo. Vamos saber um pouco mais sobre a preparação dos clubes e a expectativa para esse clássico com o nosso comentarista esportivo, André Salles. Boa noite. Boa noite para você, Luciana, para todo mundo em casa. André, por motivos diferentes, os dois times entram com tudo em campo, é isso mesmo? Com certeza, Luciana. Só da gente falar no clássico, né, o principal jogo aqui da capital, do estado, por si só já é motivação de sobra, é um campeonato à parte. Mas dessa vez, nós temos um Cruzeiro que está desesperado no Campeonato Brasileiro, tentando se afastar da zona de rebaixamento, ver o Fluminense ali perto, vai jogar contra o time reserva do Internacional, tem que vencer. Já o Atlético está no G4, tentando a vaga para o Libertadores do ano que vem, se mantendo no topo da tabela. Então é uma partida essencial para os dois. Agora, o Cruzeiro joga na quarta-feira da semana que vem e é uma partida de semifinal da Copa do Brasil. Então deve mesclar um pouco mais, mas mesmo assim a motivação é total. Ok, obrigada, André. Bom fim de semana. E veja a seguir, estudantes entram na reta final da preparação para o Enem e apostam na revisão dos conteúdos antes da maratona de provas.
Papel, caneta e livros nas mãos. Faltam apenas 3 meses para o Enem e os estudantes entram na reta final para a preparação e para o exame. Ainda restam poucos dias de férias, mas neste cursinho preparatório no centro da capital, o ritmo continua intenso, a todo vapor. Nada de lazer. Isso fica para depois. A gente tem, tipo assim, uma rotina, né? Eu chego aqui cedo, estudo, vou para aula. Às vezes a gente pode assistir umas outras aulas a mais. A gente tá sempre... Eu sempre, tipo assim, procuro estudar de manhã, à tarde, sábado. Luiz é uma das centenas de alunos que optaram por deixar o descanso para depois e focar no objetivo, entrar para a faculdade. Este professor explica que quem faz isso larga na frente para se dar bem no Enem. Os famosos aulões durante o período de férias fazem a diferença. O aulão ele tem uma estratégia interessante porque é uma forma de se abordar um tema, às vezes, de grande relevância dentro de uma dinâmica diferente do que seria numa aula normal. Letícia tenta entrar para a faculdade de medicina e Gabriel quer cursar engenharia mecânica. Cada um tem sua estratégia de estudo. Eu fiz um manual para eu estudar em cada dia. Eu presto atenção na aula e faço exercício depois. Eu tenho um plano de estudo, eu estudo o dia inteiro, faço revisão, eu faço muitos exercícios, porque o jeito de fixar a matéria é fazendo exercício. A edição de 2019 do Enem terá a menor quantidade de participantes dos últimos 9 anos. Pouco mais de 5 milhões de alunos confirmaram a inscrição. Minas Gerais é o segundo estado com maior número de candidatos, ficando atrás apenas do estado de São Paulo. Eu acho que a maioria dos inscritos do Enem são alunos de escola pública. E o que acontece recentemente com as mudanças do Enem? Está sendo mais rigoroso o aluno conseguir isenção da prova. Devido a isso, o aluno está tendo que pagar uma taxa que hoje é R$ 85,00 para realizar a inscrição. E também eu acho que falta o Enem também fazer uma campanha maior de divulgação do produto que é esse concurso que dá acesso a várias universidades para o aluno. Há 3 meses do dia da prova é normal que a ansiedade e o cansaço batam a porta. Mas nessa hora é tentar manter a tranquilidade, se alimentar bem e dormir boas horas de sono. O seu cérebro só consegue de fato fixar o que você está discutindo, o que você está estudando, quando você consegue repousar. Não é hora para você tentar tirar um atraso louco. É hora de você focar nos conteúdos que mais caem, nos mais pertinentes e tentar absorver o máximo possível. Um livro que resgata a memória da arquitetura no Brasil foi lançado hoje em BH. O trabalho cataloga as obras mais importantes dos últimos 90 anos. Infinito Vão, 90 anos de arquitetura brasileira, é considerado o melhor trabalho de resgate e divulgação da produção arquitetônica no país. A obra foi lançada na manhã desta sexta-feira na capital. O projeto é uma parceria entre a Casa da Arquitetura de Portugal com a editora Monolito. A gente está fazendo um tour de lançamentos que começa aqui em Minas Gerais, vai para o Rio de Janeiro e depois você vai para São Paulo na semana que vem. Foram 3 anos de trabalho para construir um acervo com diversos projetos sobre um país e uma época. A escolha permitiu o encontro de diferentes autores do Brasil desde 1920 até a atualidade. No fundo, a história da arquitetura brasileira ainda está por ser contada. Né? Então, no fundo, a gente dá um grande passo, um grande avanço, né? A gente conseguir ver essas obras, né? com um número enorme de arquitetos. A gente fez uma seleção muito horizontal, né? Para poder abarcar a produção brasileira de uma forma mais democrática. Né? O livro reúne mais de 50 mil peças físicas e digitais, entre textos, maquetes, fotos e outros documentos. São 400 páginas que devem gerar novas leituras sobre a produção arquitetônica. Na obra, encontramos o talento de mineiros como Gustavo Pena. A história é apresentada com uma mistura de literatura e música brasileiras. Temos a música e o cinema e a literatura como coadjuvantes, de certa maneira, e dando um pouco o tom. Por exemplo, na exposição, a gente tem imagens de época da Pampulha, né, imagens dos anos 40. Né? Então, isso vai dando para o visitante uma noção de em que contexto que essa produção foi feita. A exposição está em Portugal e vem para o Brasil no ano que vem. O lançamento do livro, que ainda vai acontecer no Rio de Janeiro e São Paulo, foi trazido para BH pelo escritório do arquiteto Gustavo Pena. E antes de encerrar, uma dica. A Prefeitura de Vespasiano promove o Festival de Inverno. Amanhã, às 10 da noite, tem a principal atração do festival, a banda Blitz.
Se você quiser fazer alguma denúncia, mande para cá pelo nosso Band Zap, você já sabe o número. Para você, uma ótima noite, bom fim de semana, até segunda.